Como remover repetições automaticamente nos seus vídeos? Sério, gente, editar vídeo falado com a câmera tá ficando cada vez mais simples desde que você tenha as ferramentas certas. Uma ferramenta que eu sempre recomendei aqui no nosso canal é o AutoCut, que serve tanto para Adobe Premiere quanto para DaVinci Resolve. E agora a ferramenta AutoCut Repeat saiu do beta, então ela tá muito melhor e mais rápida pra gente usar. E eu vou te mostrar como que ela funciona. Primeiro de tudo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu gravei só para exemplificar. Escuta só. Esse daqui é um exemplo de algo que é muito comum de acontecer. Esse daqui é um exemplo de algo que é muito comum de acontecer nas gravações dos vídeos. As repetições. As repetições. Fala sério, eu tenho certeza que você já pegou um vídeo que tava desse jeito pra editar, né? A pessoa que fica repetindo várias e várias vezes a frase, cheio de pausas, inclusive. É bem chato a gente ter que ficar removendo isso manualmente, mas agora com o AutoCut fica muito mais fácil. O melhor é que a IA tá 20% mais precisa e 3 vezes mais rápida do que o normal. Então eu já vou abrir aqui o meu AutoCut. Para você usar no Premiere ou no DaVinci é a mesma coisa, a ferramenta é igualzinha, tá? E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é remover todas essas pausas, esses silêncios, né? Você pode até falar, pô, Matheus, mas o Premiere ou o DaVinci já faz isso naturalmente, né? Dentro do programa. Pois é, mas eles não têm a precisão que o AutoCut tem, né? Então eu vou selecionar aqui que eu quero analisar a timeline inteira do meu projeto, vou clicar aqui em validar, e depois eu vou pedir aqui para a inteligência artificial calcular qual que é o meu nível de silêncio, né? Qual que é o volume máximo que eu tenho que ter para ser identificado como silêncio. É que ela sugeriu, ó, menos 40 dB. Então, vou manter aqui esse padrão. Depois, isso aqui é uma coisa que o AutoCut faz e o Premiere e o DaVinci não fazem, a gente consegue definir o pacing, ou seja, o ritmo, se você quer que os cortes sejam mais rápidos ou mais tranquilos, né? Você escolhe aqui desde o calmo até um pouquinho mais rápido, um pouco mais ritmado, mais energético, ou o jumpy, que é super cortadinho, bem picadinho mesmo e eliminando todo e qualquer silêncio, né? Eu gosto, na maioria dos vídeos, de usar ou esse daqui ou esse Paced, tá? Um desses dois. O calmo eu acho que o silêncio fica muito longo, o energético eu acho que fica muito rápido, e esse daqui é só pra, tipo assim, se for um Reels que precisa realmente enxugar o conteúdo. Mas vamos colocar aqui nesse do meio, e aqui você escolhe até o padding, né? Que é quanto tempo você quer deixar de espaço entre os silêncios. Eu gosto de deixar aqui cerca de 100 milissegundos, eu acho que 200 é muita coisa. Vou escolher aqui pra ele remover os silêncios, e se eu quiser, eu posso até colocar uma transição, fazer um J-Cut entre os cortes ou um L-Cut entre os cortes, mas eu não vou fazer nenhuma transição, eu quero corte seco aqui mesmo, tá? E olha só, aqui ele dá uma pré-visualização do que vai ser mantido e do que vai ser removido na nossa linha do tempo. Ao meu ver, tá tudo certo, ele tá removendo tudo aquilo que é silêncio de verdade. Então, eu já vou até pedir para ele realizar esse corte aqui pra gente. Vamos cortar e deletar os silêncios. Aí, é importante você não mexer no software enquanto ele tá fazendo isso, tá? Porque, né, ele vai mexer nas configurações, vai criar aqui o seu backup e tudo mais, e ó, em 10 segundos ele eliminou todos os silêncios, né? Lógico que ficaram alguns pedacinhos aqui de momentos em que eu começo a falar alguma coisa, que eu posso vir aqui e apagar, mas perceba que agora o nosso trabalho é só revisar e não ficar anotando e ajustando cada um dos cortes que a gente tem que fazer. Mas beleza, o principal que eu queria mostrar pra você, na verdade, é essa ferramenta aqui, tá vendo que tem um monte, né? Mas eu quero te mostrar o AutoCut Repeat, que é basicamente uma forma de você analisar tudo que está sendo dito e deixar a inteligência artificial definir aquilo que é repetição e aquilo que não é. E aí, qual que é o ponto aqui? Pô, Matheus, mas não dá pra gente fazer manual? Claro que dá, só que estamos falando sobre economia de tempo. Com o AutoCut Repeat, se eu tenho um vídeo de 20 minutos para fazer isso, eu consigo fazer em segundos, algo que eu levaria pelo menos aí uns 10 ou 15 minutos para assistir o vídeo, mesmo que em velocidade 2, e identificar esses cortes que eu preciso fazer, né? Então, eu vou pedir aqui no AutoCut Repeat para ele analisar a timeline inteira, vou validar essas sessões, escolher aqui a língua do meu áudio, que no caso está em português brasileiro, e ele vai gerar a transcrição, da mesma forma que o Premiere faz aqui, só que ele faz usando a inteligência artificial do AutoCut, que é diferente, e eu diria que até um pouquinho mais precisa, tá? Em alguns casos. É só a gente aguardar ele fazer todo o trabalho. Também recomendo não mexer aí no programa de edição enquanto ele tá fazendo esses ajustes, porque agora ele vai analisar a transcrição e ele vai mostrar pra gente tudo que ele identificou como repetição dentro do nosso vídeo. E aí a gente vai usar aquela máxima, né, de que sempre o segundo take ou o terceiro take acaba sendo o take melhor do que o primeiro, né? Então é basicamente isso que ele já nos mostra aqui, ó. Tá vendo? O que tá em vermelho é a frase que ele vai remover, o que tá em branco é o que ele vai manter. Perceba que essa primeira frase aqui, ó, eu falei até a metade, depois aqui eu falei a frase inteira, então ele vai remover o que tá em vermelho. Aqui a mesma coisa, ó, o primeiro take
ele remove e o segundo ele mantém. Aqui também, ó, remove o primeiro take, mantém o segundo. Se de repente você quiser marcar alguma coisa, de repente você percebeu que, pô, tem uma repetição aí que eu queria que ele removesse, né? Tipo, essa parte aqui eu quero que ele remova. Você pode só selecionar que ele vai cortar aqui automaticamente pra você, ó. Eu tô vendo aqui que, por exemplo, essa parte aqui não precisa cortar, mas aqui, ó, eu falo as repetições 2 vezes, tá vendo? Então vamos tirar essa primeira parte aqui, ó, as repetições. Se você não quiser tirar, você pode só selecionar de volta que ele mantém, tá? Então faz esses ajustes, analisa o seu texto, e aí é legal, porque aqui a gente tá fazendo num vídeo de 20 segundos, né? Mas se o seu vídeo tem 10, 15, 20 minutos de bruto, você vai ter um textão ali que você vai lendo e vai identificando. Pô, Matheus, mas dá pra fazer isso no Premiere também? Pois é, só que aqui ele já fez por você. Você só tá revisando, você não tá ativamente tendo que marcar e apagar. Porque depois que você faz essas seleções, é só clicar aqui em Cut Sequence, que ele vai fazer essas remoções como você pediu. E aí, olha lá, em 6 segundos ele fez os cortes de tudo aquilo que era necessário, né? E aí, agora sim, ó, a gente tem o nosso vídeo cortado. Esse daqui é um exemplo de algo que é muito comum de acontecer nas gravações dos vídeos. As repetições. Opa, aqui falhou um pedacinho, normal de acontecer, tudo aquilo que é com inteligência artificial a gente ainda tá correndo esse risco, né? Mas é aquilo, são ajustes que você faz rapidinho como revisão e não algo que você tem que pensar se tá certo ou não tá certo. Esse daqui é um exemplo de algo que é muito comum de acontecer nas gravações dos vídeos. As repetições. Normalmente a gente sabe que o segundo take acaba sendo melhor do que o primeiro, só que a gente tem que fazer esse trabalho de remover as repetições manualmente. Agora, com o AutoCut, tudo fica resolvido de forma automática. Perfeito! Em questão de segundos, a gente fez a edição desse vídeo. Vou até fazer de novo aqui do zero, só pra te mostrar como acaba sendo rápido, tá? Olha lá, importei o meu vídeo pra cá, vou remover os silêncios bem rapidinho, já mantendo aqui o padrão que a gente já fez anteriormente. Pedi pra ele cortar e deletar. Tá aí, ó, em 10 segundos ele fez os cortes aqui pra mim. Já vou vir aqui no AutoCut Repeat, pra ele validar aqui o meu áudio, ele fez as transcrições, vou fazer os ajustes para eu ter certeza que ele tá removendo as coisas certas, vou clicar aqui em cortar, e agora em mais 6 segundinhos ele já finalizou esses cortes. Pronto, tudo aquilo que é desnecessário para o meu vídeo foi eliminado. Agora é uma questão de vir aqui e fazer os ajustes de timing que você já teria que fazer normalmente, né? Ajustar aqui a velocidade dos cortes, remover qualquer outra coisa que acabou ficando para trás, as sujeirinhas, né, digamos assim. Mas perceba que para um vídeo de 20 segundos a gente não gastou mais do que 1 minuto, 1 minuto e meio para fazer todos os cortes sem precisar assistir ao vídeo, só pela leitura e pelos ajustes que são feitos no plugin, tá? O mais legal é que se você gostou do AutoCut e quer testar a ferramenta, você pode pegar 14 dias de testes totalmente de graça usando o link que tá aí na descrição. Faz o teste, eu acho que você vai gostar. E se você curtir, lembrando que quem é assinante Premium da Brainstorm Academy tem um desconto especial do AutoCut. É só entrar no nosso clube de benefícios, visita lá, entra na página do AutoCut que você vai ver os detalhes de como que você pode aproveitar esse descontão. Ah, e mais uma ferramenta legal que tem aqui no AutoCut, se eu quiser gerar as legendas de tudo isso com facilidade, eu corro aqui no meu Auto Captions, peço para ele analisar minha timeline toda, ele vai fazer os ajustes aqui em português, e depois que ele faz a análise com inteligência artificial, a gente pode criar as legendas animadas diretamente por aqui. Tem algumas pré-definições que você pode escolher conforme você preferir, e você pode até editar a transcrição para ter certeza de que o seu texto está correto, beleza? É só você ajustar cada uma das palavras por aqui. Você vem editando palavra por palavra, e aquilo que tá com baixa confiabilidade, que o plugin não tem certeza se tá certo ou não, aparece em vermelho. Então é só você dar uma observada e ajustar aquilo que tiver errado. Se tá tudo certo aqui, você salva, e se você quiser editar o estilo, clica aqui em Edit Style, você escolhe qual fonte você prefere. Aqui tem os padrões de animação, que também você pode editar à vontade, de repente trocar a cor para uma que você preferir, as transições, como o zoom in e o desfoque, o formato do texto, se você quer contorno no texto ou uma box em volta do texto. E aí você pode aplicar o estilo ou salvar como uma pré-definição, que é o que eu vou salvar aqui como Brainstorm. Vou criar aqui essa pré-definição, e quando você estiver feliz com o resultado, você pode clicar em Add Captions, e o AutoCut vai começar a trabalhar para colocar essas legendas de forma automática aqui para você. Mais uma vez, não mexa no Premiere enquanto isso tudo estiver acontecendo, tá? Leva alguns segundinhos, isso aqui é um processo um pouquinho mais demorado, é só aguardar alguns segundos para ele gerar aqui a legenda. Não mexa no Premiere enquanto isso,
tá? Deixa ele trabalhar sozinho. E em 11 segundos, a gente tem aqui agora as nossas legendas, ó, que são colocadas numa faixa acima. Esse daqui é um exemplo de algo que é muito comum de acontecer nas gravações dos vídeos. As animações. As repetições. Normalmente a gente sabe que o segundo take acaba sendo melhor do que o primeiro, só que a gente tem que fazer esse trabalho de remover as repetições manualmente. Viu só? Claro, né, que a gente poderia ter editado essas legendas com um pouquinho mais de calma, mas agora você sabe como funciona e as possibilidades que você tem aqui dentro do AutoCut. Mais uma vez, reforço, os links para você testar o AutoCut ou fazer a sua assinatura com desconto estão todos aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado e se tiver alguma dúvida sobre esse app, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudando, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!